Olá, sejam bem-vindos à Varicela, o podcast sobre criatividade contagiosa. Convosco, a vossa host, sou a Teresa Arega, artista e entendida em prendas de Natal. Antes de apresentar a nossa convidada, a Varicela é um podcast mensal sobre pessoas criativas e os seus hábitos, gostos e desgostos criado por uma artista. Finalmente comigo, Clara Silva, popularmente conhecida como Clara Não. Acho que dispensa introduções, autora do Miga Esquece Lá Isso, editada este ano pela Ideias de Ler. Ilustradora, artista visual, boa amiga, a lista é infinita. Olá Clara, bem-vinda. Olá, obrigada por estar aqui. Quero começar com uma pergunta. Na verdade eu não sei se tu já respondeste, porque eu sei que tu estás em todo o lado, então eu queria também que isto fosse uma oportunidade, como somos amigas, de falares como Clara Silva. Porque a Clara Não é a Clara Silva, mas a Clara Silva não é a Clara Não. Exatamente. Quer dizer, mas não são equivalentes. Não, mas a Clara Silva é mais coisas que a Clara Não. Porque quando te expões assim como eu me exponho nas redes sociais, é preciso haver um cuidado em não dares tudo. Em manteres uma coisa que seja só tua. Coisas que mais ninguém sabe. Coisas que são íntimas. Porque há sempre coisas que são íntimas. Mas o que me aconteceu a dada altura foi que eu achava que se não contasse tudo, estava a mentir. Eu não estou a mentir, estou-me a proteger. Porque depois o que acontece, e mesmo assim acontece, é que por causa das redes sociais é muito bom porque partilhas as coisas e tens acesso a diferentes opiniões e podes abrir discussão a uma comunidade muito maior do que na vida física, vá. Mas também as pessoas depois sentem que te conhecem e isso é muito ingrato. Porque não é bilateral. As pessoas sentem-te conhecem, mas tu não as conheces. Isso faz-me um bocadinho de impressão. Daí haver essa distinção entre o Clara Silva e o Clara Não, que eu faço a mim mesma. Não me interessa o que outras pessoas acham. Interessa que eu saiba que eu tenho direito ao meu espaço privado e depois também tenho a oportunidade e a honra de conseguir partilhar coisas com uma comunidade muito vasta. Isso é um ótimo seguimento para a pergunta que eu te vou fazer, que é como é que tu consegues encontrar um equilíbrio, e eu como pessoa que te conhecia antes da Clara Não, como é que consegues encontrar um equilíbrio entre a mensagem política e social que pões no teu trabalho e a tua própria linguagem plástica? Ou seja, se não pões em causa a tua linguagem plástica em prol de uma coisa que pode e parece e se calhar até é maior. Bem, isso dá para ir por dois lados. Que é... Vai pelos dois. Ok, vou pelos dois. Isso, bem, por um lado, a maneira como eu ilustro apareceu naturalmente. Foi uma evolução de um trabalho que, se formos a ver em termos de linha cronológica, faz todo sentido. E então isso acontece naturalmente, porque a minha linguagem plástica evoluiu em paralelo às minhas preocupações sociais. Porque no princípio preocupava muito mais com a questão, embora ainda me preocupe com a questão da textura e da forma em si, da questão formal da ilustração, unicamente, não tanto pela mensagem. A mensagem era sempre uma coisa muito mais fantasiosa, imaginada, assim com um roço no nonsense. Depois as coisas, eu também na altura tinha medo de dizer aquilo que eu pensava, porque ainda tinha aquela a questão toda social de não quero ser impertinente. Até que me fui apercebendo que a impertinência nesse caso era pertinente. Era pertinente porque as coisas têm que mudar, não podemos ficar assim. Então pronto, foi mesmo uma evolução paralela das duas partes. A segunda vertente que eu queria falar é que por causa disto tudo, de eu acreditar que é necessária uma evolução que seja verdadeira, acho que quando queres lutar por questões sociais tens de ser honesto também no teu trabalho. É isso que eu quero dizer. Sentes de alguma forma que agora a tua abordagem a essas questões sociais, que de certa forma agora é a coisa que tu és reconhecida, é mesmo estares por detrás de certos movimentos? Achas que agora isto também te prende de certa forma a uma imagem ou a um conceito fixo ou de explorar outras coisas ou que explorarias naturalmente se não tivesses escolhido isto?
Honestamente... Não é bem escolhido, estou a dizer mal. É tipo, pronto, isto foi o teu processo natural, por isso é perfeitamente... eu escolhi tomar este caminho, porque as coisas quando acontecem por acaso, tu escolhes agarrá-las ou não. Regra geral, se for tipo uma doença, não há muita solução, felizmente. Em termos profissionais. Não me sinto presa, porque assim como eu tinha trabalho quando tratava de outras questões e quando me preocupava mais com questões formais, não quando me preocupo agora, mas penso primeiro na parte de escrita e depois é que penso na parte visual. Assim como eu antes também tinha trabalho e tinha problemas que queria resolver, tinha outros briefings para mim mesma e que me davam, agora passaram a ser outros. Se eu começar a puxar por outro canto, onde aparecer outros. Por isso é uma questão de começar a fazer. E se gostas, insistes. Se gostas, mostras e as coisas acontecem para ti. Concordo plenamente. Também, a partir do momento em que tens uma plataforma em que podes tratar de assuntos sociais, eu acho que é um desperdício. Eu sei que é um desperdício. Não aproveitar essas plataformas para tratar de problemas sociais. No meu caso, isto aconteceu porque eu tinha problemas comigo e problemas com a sociedade que me estavam a fazer comichão. E pensei, não deve ser só eu que sinto isto. Então comecei a partilhar e realmente não era só eu a sentir aquilo. E acho que enquanto houver problemas sociais, há trabalho para fazer. E honestamente, desde que as pessoas falem sobre eles e trabalhem, já é muito bom. Nem que seja por causa de ser moda. Desde que tratem dos assuntos em condições, já pode ajudar. E não estar a torcer as informações todas só para criar sensacionalismo, porque aí vamos estar a ligar mais ao sensacionalismo e ao mediático que aquilo está a ser, e não à mensagem em si. Falando de hábitos criativos teus, no fundo eu faço quase sempre esta pergunta aos meus convidados. Tens algum hábito específico ou mesmo achas que os hábitos são importantes ou que podem mudar certos comportamentos, ou mesmo contribuir para a desconstrução de que o que fazemos é um romance, no fundo. A vida é um romance, Teresa. Ou se achas que é importante a existência de hábitos, tu que muitas vezes estás a responder a deadlines, provavelmente... Atrasada. Por acaso nunca atrasada, ou raramente atrasada. E também a questão dos hábitos é mesmo importante, mas também acho que é importante não ter medo de os quebrar. Ou seja, criar métodos, mas sempre com a mente aberta, sugerir algo novo, uma possibilidade nova a experimentar. E não ser aquela pessoa, assim, carrancuda que diz eu é que sei, este é o melhor e não ouve nada e vai fazer sempre assim, quando podia, se calhar, ter feito melhor se experimentasse. Como hábito, trago sempre uns caderninhos comigo e uma vez um patrão meu que me criticou, eu era muito novita e fui fazer um summer placement em Inglaterra. Novita, tinha 18 anos, no verão. Não eras fui lá umas semanas, fui lá estagiar em design, numa empresa de design, e então ele estava-me a dizer que os meus cadernos eram muito pequenos, mas na altura não eram ainda os que eu uso agora. Então comprou-me um grande e não sei o quê. E o problema dos grandes, tudo bem andar com cadernos grandes, mas vais metê-los onde? Que é bom andar sempre com uma mochila de computador às costas para pôr um caderno A4. Então eu percebi que isso é muito bom, é verdade, tem espaço, mas ao mesmo tempo quando eu queria registrar ideias eu não tinha um caderno, depois também não as queria registrar no telemóvel, porque não faz sentido, e na altura tinha um Nokia tipo BlackBerry, nem dava para fazer isso. Então comecei a perceber que era mais fácil para mim anotar as ideias em cadernos pequenos e depois trabalhá-las melhor em formatos maiores em casa se fosse necessário. Então comecei comecei a comprar uns caderninhos todos, que eu não os faço, não é? Senão nunca mais os tinha feito. Comecei a andar com os cadernos do tamanho de um passaporte, literalmente, até se confundem, chama-se mesmo passaporte memo. Ando sempre com os cadernos de passaporte no bolso, às vezes até ficam vincados, e ponho sempre a data em que começo um e a data em que acabo um. E assim organizo-os cronologicamente com as minhas ideias todas. Quando tenho algum trabalho ou estou bloqueada ou assim, vou ver os cadernos para trás e consigo saber mais ou menos em qual caderno foi, porque lá está, os seres humanos têm memórias associativas, não é? E então se eu me lembrar de alguma coisa, que me lembro uma época do ano, sei em que cadernos pode estar.
Isso é uma ótima técnica, na verdade. Fala-me um pouco do que tu achas mais importante, sendo que isto pode ser literalmente, virtualmente qualquer coisa, apoio familiar ou mesmo os hábitos que mencionaste. Para quem nos está a ouvir, ter uma ideia ou ter mesmo tipo guidance, porque muitas vezes acho que isso não é partilhado com as outras pessoas. Então, a primeira é que têm que querer fazer isto com muita força, porque não é fácil. Quando em carreira depois fica mais chill, mas não é fácil. É muito mais fácil quando tens uma pessoa, isto falando em pessoa criativa freelancer, é muito mais fácil quando trabalhas numa agência, um ateliê, um estúdio, em que tens um patrão ou em que tens uma account que está, vou pôr as aspas, vigiar o que estás a fazer e pôr-te prazos e estar lá. Teres opiniões também de diretores, de arte, do chefe, porque depois quando estás em freelance é mais solitário, não só no sentido literal de falta de presença física de pessoas. Nós estávamos a falar disso há bocado. Sim, mas também na questão das decisões. Tu é que decides o teu tempo, tu é que decides como respondes aos teus e-mails, e não é somente trabalhar, é tratar todas umas questões burocráticas, segurança social, declarações trimestrais de segurança social, IVAs, se entras no regime do IVA, se não entras, quais são as alíneas das isenções, ou será que, enfim, como é que eu posso fazer, é um bocado complicado isso das finanças, ninguém te ensina, só te ensina a tocar flauta, essa parte é chata. Como é que se pode solucionar isso? Criando uma comunidade mais aberta de comunicação entre os freelancers, fazer da competição uma coisa boa e não uma coisa má. Isto é basicamente o que promove este podcast já agora. Yeah. Esperemos que seja contagioso. Sim, por favor. Mas então, podes arranjar espaços de cowork ou espaços em que tenhas a tua sala, mas que haja mais pessoas, que é o que eu estou a fazer agora, porque para mim o cowork não funciona, porque eu lido mal com muitos barulhos e preciso me concentrar. Mas então o que eu fiz foi procurar um espaço em que tivesse a minha própria sala, mas houvesse mais gente, com outras salas. Pronto, essa foi a minha solução. Arranjar alguém também que saiba de finanças de alguma forma. Eu tenho a sorte de ter um primo que é contabilista, que é um amor. Obrigada, shout out primo, exato. Porque é um bocado complicado todas essas questões de percentagens e depois fazer orçamentos, é super complicado. E naquela questão que eu estava a falar da competição saudável é o seguinte: se nós estivermos dentro de uma comunidade de artistas, de ilustradores, em que possamos confiar, toda a gente tem a ganhar, não só na parte da opinião criativa, mas também na parte burocrática. Eu não sei como é que isto se faz, vou perguntar a alguém na mesma situação, se ele sabe. E isto também vai para os orçamentos. O valor que um cliente dá a um freelancer por um serviço vai ser o que ele espera por pedir a outra pessoa por aquele serviço. Então, assim sendo, se os clientes se habituarem a pagar mal uma ilustração, vão estar à espera de só pagar aquele valor por uma próxima ilustração. Ou seja, não estão a magoar-vos a vocês, estão a magoar as pessoas Toda que vêm a seguir. E eu só queria fazer uma parte, quem diz ilustração diz um quadro, que pode ser uma commission. Qualquer coisa literalmente que seja freelance. Nós não estamos a fazer aqui separações entre artistas plásticos e Exato, designers barra ilustração. E quando recusarem um trabalho porque o valor é baixo, digam que não podem aceitar porque é injusto para vocês e para o próximo profissional que venha a seguir a vocês. Porque, lá está, também há uma distinção entre fazer trabalho de graça e fazer uma colaboração. Porque colaboração é igualmente benéfico para as duas partes, mas trabalho de graça é só benéfico para um, à troca da exposição. E acreditem que a exposição há pouca e não pagam a vossa vida com a exposição. Isso era muito bonito. Olha, senhor médico, eu não vou pagar esta consulta, mas olha, vou pôr uma foto sua no meu perfil de Instagram e vai ter 3.000 likes. Vai ser mesmo bom para o seu serviço. Por isso, eu acho que uma questão são marcas, outra questão são serviços. A pergunta que eu vou fazer a seguir é um pouco existencialista. Às vezes eu pergunto muitas vezes em momentos em que me apetece desistir de tudo, que eu sei que provavelmente também tens, várias vezes. Eu acho que toda a gente às vezes quer desistir. Mas de certa forma também sinto um bocado there's no going back. Como é que desistes quando já criaste uma imagem de ti? Super complicado. Como exemplo, temos a Miley Cyrus, que conseguiu... É super verdade! Nós
não temos de estar constantemente presos à imagem que criámos para este momento. Nós não, mas as pessoas estão à espera que sim. E não pode ser, isso tem de mudar. É isso que eu queria dizer com a questão da imagem. As pessoas têm uma imagem de ti e depois, mas isto não é nada dela. O que é que se passa? Deve-se cá estar deprimida, não? Até porque isso para mim é tão redutor, até porque uma das coisas que eu gosto mais da nossa profissão é que quando começamos, eu consigo ver-me e a minha linguagem em trabalhos meus do ensino secundário e para trás do secundário. Tipo, está lá alguma coisa, o traço ou alguma coisa que é minha agora. Lá está, é uma evolução honesta. É sempre tu, só que diferente. Por mais que nós cresçamos e o nosso processo de trabalho evolua, que é o mais natural, e nós temos de ser mutáveis, era isso que eu estava a falar com o Marco também no episódio anterior, temos de ser mutáveis a quaisquer transformações, porque é uma seca estar sempre a fazer a mesma coisa. E é uma seca estar sempre a adaptar-te a novas situações também. Tens de querer com muita força. É uma faca chatice. De 2 bicos, na verdade. Também o pior de tudo é mesmo sentir-te obrigada a continuares, porque as pessoas já têm aquela imagem tua. Eu sinto que isso é uma coisa muito real. Isso é matar-te aos bocadinhos por dentro. Não faz sentido. O trabalho deixa de ser teu e passa a ser o que os outros esperam que seja teu. E isto não quer dizer, só uma anotação, isto não quer dizer que vais começar a dizer coisas diferentes. Porque podes dizer sempre a mesma coisa, mas de formas diferentes. Posso dizer coisas diferentes. O Kanye West não foi falar à Vé Trump e agora não está Jesus. O que é que tu achas que faz isto, a nossa profissão, valer a pena? Quando fazes alguma coisa controversa ou quando pões a tua criatividade liberta, ou libertas a tua criatividade, acontecem sempre 2 reações. A boa e a má. Com isto quero dizer que, assim como há pessoas que vão sentir inspiradas e vão gostar, vai haver sempre, nem que seja só uma pessoa que vai ter alguma coisa contra. Quando eu trago uma coisa controversa para a sociedade, quando tu fazes um quadro com uma frase que faz pensar as pessoas, vai sempre haver alguém que concorda, e o mesmo movimento que tu criaste ao criar a tua arte também vai trazer um movimento contrário que discorda, ou acha que não é necessário, ou acha que és uma feminazi, ou que estás a gastar o teu tempo em coisas que não interessam. Quando o que os artistas fazem é cristalizar uma percepção de mundo através da sua perspectiva de criatividade. E os artistas têm sempre uma visão do mundo diferente de uma pessoa que não seja artista, no sentido de que são muito mais sensíveis a outros fatores. E, embora as pessoas fora da arte não tenham tanta sensibilidade a esses fatores, são capazes de entender o que o artista lhes comunica. E assim, o que acontece é que a arte oferece novas percepções da realidade através dos sentidos a pessoas de qualquer classe social, Ainda bem que entraste por aí, tenho uma coisa que quero falar, que é, porque é que eu acho que agora, neste momento em Portugal, os artistas que são permitidos mostrar as visões do mundo deles são sempre os mesmos, e as pessoas que vão ver essas visões do mundo são sempre as mesmas, ou seja, há uma falta total de diversidade de narrativas, e eu acho que isso é nocivo para qualquer área criativa. Isso é um problema real. As pessoas também, lá está, o ser humano é um ser de hábitos. Eu não gosto de usar esta expressão como o homem é um homem de hábitos, porque não é só o homem, é a mulher também. O que é que acontece é que o ser humano é um ser de hábitos. Se te habituas a ver um certo modo de tratar se tu te habituas a ver um estilo, não gosto da palavra estilo, mas um estilo de artista, automaticamente vais procurar mais semelhantes. Mas o que as pessoas, assim, em termos pessoais, temos que nos obrigar a ver diferentes tipos de coisa, porque assim como o nosso gosto mudou até agora, também muda se tivermos novas influências. Por outro lado, também temos que ter coragem, como artistas, de pegar nas nossas coisas, ir aos sítios e deixar cartões. E insistir sem ser chato demais. E lá está, ter a tal comunidade possível que tu saibas que este orçamento está bem. Mas, ao mesmo tempo, ter a noção pessoal do teu valor. E este processo é que é muito complicado.
Eu ainda hoje tenho sempre receio quando mando um orçamento, mesmo sabendo que aquele valor é justo. E mesmo sabendo que aquele valor até poderia ser mais. Muitas vezes eu estou com medo de o mandar e depois mando e depois penso, burra. Lá está, nós temos de ter noção do nosso valor e não ter medo de o pedir. Temos aqui várias facetas do mesmo problema que tornam a comunicação entre nós e o resto das pessoas muito difícil. Principalmente quando queremos ser justos connosco. E isso não é encorajado em lado nenhum. Nem na faculdade. Por isso, mensagem para quem está a ouvir. Pessoal, vão aos sítios, deixem cartões e mostrem as vossas coisas. Com as coisas, mandem e-mails. Se não responderem, apareçam no sítio. E eu fiz isso. Combinei uns dias comigo mesma e fui às galerias todas que eu gostava, deixar cartões, mostrar o meu trabalho, com as coisas todas atrás de mim. E resultou. Por cada dia que fui, arranjei uma exposição. É mesmo verdade, eu não estou a exagerar. E cheguei a ouvir nãos, no princípio. Mas depois fui lá outra vez. Passado uns anos, passado 1 ano ou 2, porque eu fui lá primeiras vezes às galerias quando andava na faculdade. E depois, passado 2 anos, fui outra vez, já disseram que sim. E isto na vida profissional. Porque se na vida pessoal a pessoa disser que não quer mais nada, não insistam, é coerção, tá? Respeito. E mesmo na questão do trabalho, também é saberem uma questão de bom senso, que é perceberem quando estão a invadir ou quando estão só a investir em vocês. Isso lembra-me uma coisa. Uma vez, houve uma altura em que eu recebi várias mensagens e o problema comum era sempre tenho medo de não conseguir no geral. Não conseguir acabar a tempo, não conseguir encontrar um registro em que eu me reveja, não ter tempo. Cumprir deadlines, às vezes não é só com outras pessoas, é também contigo. Não conseguir acabar um projeto, ter uma ideia e não conseguir levar essa ideia. É preciso saber quando parar. Paras quando acabas, paras a meio. Se dizes que não a uma proposta ou se dizes que sim. O que é que te faz mais feliz a longo prazo? Teres dito agora que sim ou que não? E é a mesma questão com os problemas. Tens este problema. Achas que é o problema maior do mundo neste momento? Daqui a 3 meses vai-te fazer diferença esse problema? Se sim, é um problema mesmo. Se não, se calhar não dás tanta importância. Ainda não tive uma oportunidade de fazer uma pergunta mais pessoal e eu sei que desde o início que mantens uma relação íntima com a poesia e com o nonsense. Eu lembro da tua história do elefante cor-de-rosa. Fala-me um bocadinho sobre isso, sobre como é que mantens isso aceso. Eu sei que não quer dizer que o teu trabalho não seja poético agora, mas é uma coisa que eu também já não vejo tua há algum tempo e que eu gostava mas muito. ela existe. Tem alguns cadernos que é só por isso. Mas lá está, essa parte também me custou um bocadinho mais a partilhar, porque é muito mais sensível. Mas a questão do nonsense. Eu sempre gostei do nonsense. Sempre achei piada a imaginar coisas estranhas a acontecer. Depois descobri num mestrado que chama a lutopia. Tipo uma coisa a acontecer quando não é suposto. Imaginem estarem num espetáculo de um coro de Natal e aparecer um elefante a dançar com um tutu. Isso seria uma utopia porque não é normal naquele contexto. Eu passo o normal entre aspas porque não existe um normal em nada. Existe expectativas, não normalidade. A questão da poesia. Eu sempre gostei de poesia. Sempre... a minha família também tem uma ligação grande com poesia. O meu padrinho também escreve quadras. A minha mãe também sempre gostou de explorar isso. E depois, em mestrado, eu estava a tentar entender o meu cérebro através da escrita e da poesia. Quando estava na faculdade, encontrei-me com Alberto Pimenta numa pesquisa de internet e encontrei um poema chamado Encomenda do Silêncio, que explica muitas coisas do mundo. Basicamente diz o que está na tua cabeça está na tua cabeça, o que está na minha cabeça está na minha cabeça. Isso também demonstra o problema da comunicação. Primeiro, não podes não conseguir transmitir aquilo que queres transmitir. Conseguir transmitir, mas outra pessoa não perceber o que tu queres mesmo dizer, embora tenhas transmitido bem, só que as pessoas vêm de diferentes contextos e culturas, whatever. E há uma terceira, que é tu dizeres, mas a pessoa não ouvir. Isso mostra muito como é que é possível, às vezes, pensar como é que é possível aquela pessoa não perceber. Pronto, e através desse poema explica muita coisa e foi o poema eu parti daí também para perceber o meu cérebro. E a partir daí foi um escalar comecei a ler imensa poesia, a trabalhar imensa poesia. Antes disso, eu sempre gostei muito de histórias e escrevi a tal história do elefante cor-de-rosa. Chama-se Um Elefante e o Horizonte. Um elefante olhou para o horizonte. De todas as árvores que viu, ficou maravilhado com a mais pequenina e decidiu correr até ela. Quando lá chegou, a árvore era muito, muito grande. Então, ele olhou novamente para o horizonte e viu a árvore mais pequenina lá ao longe.
Assim, constatou que afinal ainda não havia chegado à árvore que vira e voltou a correr. Imaginam que isto aconteceu para o resto da vida do elefante, não é? Obrigada pela partilha. Nada, sempre aqui. Mas o que eu te ia perguntar a seguir era, há bocado disseste que era demasiado sensível o assunto de descobrir o teu cérebro. Mas há algum limite para o que é demasiado sensível? Ou, quando eu digo sensível, é sensível a ti, tipo de vulnerabilidade. Eu ao longo do tempo... Lá está, isso era uma coisa que me preocupava. Tem que haver um equilíbrio, lá está. Mas como? Há coisas que sentes desconfortável em partilhar. Mas essas coisas podem ajudar outras pessoas. Faria sentido partilhares. Mas imagina que queres mesmo partilhar, mas não te sentes à vontade. Ou achas que vai fazer uma diferença grande. Se calhar não partilhas agora, porque se calhar esse assunto está fresco. Ou tens de pensar mais um bocado sobre ele. E se te apetecer, no futuro partilhas ou não. Por um lado, sim, deves aproveitar as tuas plataformas para tentar ajudar outras pessoas. Por outro lado, se vai fazer mais mal a ti do que bem aos outros, de certa forma, é preciso balançar isso, o desconforto que te traz e a ajuda que pode levar aos outros. Até porque se for uma experiência má ou negativa para o artista, eventualmente há de aparecer noutras coisas, eu acho. Falando agora mais pessoalmente das coisas que eu acho más e que já se passaram más comigo, a minha solução muitas vezes para o do que é mais sensível, ou será que é demasiado sensível, ou será que é demasiada informação, muitas vezes é exatamente estar muito fresco e deixar passar um tempo, porque eu sei que aquilo, e a cena fixe desta profissão, pelo menos na minha opinião, o falares nisso, ou o desenvolveres isso, passares por isso, é porque até quase que curas o próprio problema por falares do assunto. Comigo, falar do problema simplesmente não me cura o assunto. Perceber o que... Há pessoas que precisam de sistemas de coping. Pronto. Toda a gente precisa. O meu sistema de coping é perceber o que se passou. E assim fico mais calma porque percebi o que se passou. Ou seja, perceber de onde é que aquilo veio, perceber porque é que aconteceu, porque é que a ação-reação, porque é que foi assim, e acalmar. E falar ajuda essa parte de perceber o que é que se passou. Como artistas, há um problema que parece que o nosso trabalho é a nossa vida e a nossa vida é o nosso trabalho. E é preciso, isto nunca vamos conseguir separar totalmente as coisas, porque senão estamos a prejudicar mas é conseguir também não te esqueceres de ti mesma, ao mesmo tempo sem esquecer os outros, porque também esta vaga toda de amor próprio, que é muito importante, também tem um problema que é deixar-te importar com os outros. Eu acho que isso é super importante, e se há coisa que eu quero acabar este episódio a dizer, é que as coisas que vocês fazem e as coisas que as pessoas criam, eu concordo que devam ser para elas, primeiro. Deve-te fazer primeiro feliz a ti, antes de tentar fazer os antes de responder à necessidade de outra pessoa. Mesmo, a não ser que seja uma encomenda. Eu distingo um bocado a arte do design. O design tem de pensar obrigatoriamente na função, ou deve pensar obrigatoriamente na função e no cliente, e o artista ideal, ou seja, o ideal de um artista é que a sua arte seja primeiro para si e não tenha necessariamente de estar a cumprir um cânone que a sociedade está à espera que ela cumpra. Claro, isto no mundo perfeito. Eu vou aproveitar para terminar este episódio com uma última pergunta, que é se queres falar sobre algum projeto que vá acontecer brevemente ou que está a acontecer agora. Então, eu recentemente tive uma exposição no Art Room que correu muito bem, em que mostrei os originais do meu livro e também estou a tentar explorar mais formatos maiores, têxteis e de póster. Lá está, para fazer uma transposição maior entre os meus cadernos e os trabalhos finais. E posso dizer à Influencer Style que vão acontecer muitas coisas boas em 2020, que estejam atentos à minha página no Instagram e às redes sociais no geral, que logo em janeiro tem novidades! Mas é mesmo verdade. Ainda não posso falar muito disto. E este ano, 2020, vai ser um ano muito interessante. E espero que desse lado fiquem para ver o que a Clara vai fazer. A Clara e todos os nossos convidados, porque este é o último episódio da temporada 1 do Varicela. Quero agradecer a toda a gente que ouviu e vemo-nos na próxima temporada, na segunda temporada do Varicela, com novos convidados incríveis em 2020. Feliz Natal! Queremos desejar um Feliz Natal a toda a gente que está a ouvir o episódio. Usem meias quentinhas com desenhos giros, camisolas com desenhos giros, ponham desenhos giros na vossa árvore de Natal e se quiserem desenhos giros, contactem os artistas da vossa zona! Ou então as pessoas que participaram no Varicela. Sim, isso!
Contactem-nos. Obrigada por estarem aqui connosco. Até ao próximo ano e até à próxima temporada. Nova década. Só rotar. Já está. Arrotos não fazem muito barulho, ouviste? Não ouvi. Ouvi? Mas é porque o microfone é bem bom e capta bem bem. Ok. Obrigada, Ricardo. Então,